Bem-vindos ao Gélidos Domínios Éter Tenebre. Estamos mais uma vez aqui com o professor Elael. O Alexandre ainda não subiu, está atrasado. Teríamos hoje presença do Herman também, mas ele não pôde confirmar até agora. Então, estamos aqui com o Elael para dar continuidade ao ciclo de seminários do centenário da vida do Einstein, em comemoração do centenário da vida do Einstein ao Observatório Nacional. Então, eu passo imediatamente a palavra para o Elael. Palavra sua, Elael. Tá ok, Rodrigo. Obrigado a você, boa noite, obrigado a presença de todos os participantes e esperemos que os colegas que não puderam chegar ainda, que cheguem, mas se não chegarem, está gravado, eles poderão eventualmente, né, se interessar, assistir, depois até debater, mandar perguntas, né? Então hoje a gente teria, vamos dizer assim, a nosso encontro final, né, depois dessa nossa longa odisseia um pouco, né, para tentar chegar ao que é hoje, né, como se vê hoje a gravitação quântica, né? Nós vamos fazer essa apresentação de hoje, essa reunião, na verdade, de hoje, né, apresentando as várias direções, né, na busca de uma teoria final para a gravitação quântica. Então, queria de novo agradecer ao Rodrigo, ao Alexandre, aos colegas, né, do Éter Tenebres, aos participantes em geral, pela oportunidade que foi dada de podermos ter essas discussões. E, assim, sempre que a gente revê um assunto, até mesmo num caráter assim, mais divulgativo, né, a gente sempre pensa um pouco melhor em certas ideias, deixa de ser muito técnico e passa a ser mais conceitual, mais, às vezes, reflexivo, e a gente sempre aprende muito, né? Eu procuro sempre aprender muito a partir de tudo aquilo que a gente faz, mais de divulgação, seja de supersimetria, supergravidade, gravitação quântica e teoria quântica de campos em geral, né? Então é sempre bom a gente falar para um público mais amplo, sobretudo quando existem estudantes, né, de iniciação científica, estudantes em graduação, licenciatura ou bacharelado, porque a gente se sente, a gente não se sente, não, a gente tem a obrigação de se fazer entender, né? Não adianta mostrar o que a gente faz ou o que a gente pensa que sabe. A gente tem que compartilhar as ideias e isso aí faz a gente abaixar a bola, que é muito importante. Muitas vezes a gente está embalado nos cálculos técnicos, na parte mais técnica de uma teoria ou de um certo estudo que a gente faz, uma investigação, e às vezes a gente deixa de lado um pouco o comprometimento com uma compreensão maior que é muito importante na hora de se falar para uma plateia de não especialistas. Então, eu vejo essa oportunidade que me foi dada aqui desses encontros como sendo uma oportunidade grandiosa para rever alguns assuntos ligados à gravitação quântica e também para poder ser parceiro, né, do canal que o Rodrigo e o Alexandre conduzem assim, com tanta organização, e não só com organização, mas com tanta crença, né, no trabalho da ciência, na divulgação da ciência. Eu acho muito importante a gente prestigiar canais como esse. Bom, então, para começar, o Rodrigo me enviou na quarta-feira, né, dessa semana, umas perguntas que ficaram a partir do que a gente discutiu na reunião anterior. Eu acho importante compartilhar essas perguntas, né, socializar essas perguntas e socializar as respostas, que não são nenhuma, não vou dar respostas definitivas, né, mas às vezes a gente compartilha uma certa reflexão. Então eu achei importante não guardar a pergunta para responder pessoalmente a cada um, mas simplesmente para poder assim, trocar ideia e ver com as pessoas assim as perguntas que elas fazem e como a gente pode encaminhar essa compreensão. Bom, então, a primeira pergunta veio do Alex Lisboa, né? O nosso Alexandre Lisboa, que a pergunta é: para realizar a compactificação em cordas, são necessárias variedades complexas. Opa, um instantinho só, porque eu estou com um telefonema que chegou para mim, pode ser urgente. Aguarda um momentinho.
Ô, pessoal, desculpa aí, não, é porque, perdão mesmo pela interrupção, mas é porque eu estou esperando um telefonema, né, que pode ser um pouquinho urgente, e eu não queria perder a ligação diária, mas não foi o telefonema que eu esperava ainda não. Bom, então pergunta do Alexa Lisboa. Para realizar a compactificação em cordas, são necessárias variedades complexas, em especial as variedades de calabial. Quais as características as tornam elegíveis para esse fim? Então, por que as variedades chamadas de calabial são importantes, né, no processo de compactificação? Então, quando a gente está falando de compactificação em cordas, na verdade a gente está falando de supercordas, definidas em 10 dimensões. Então a gente tem que compactificar 6 das dimensões extras, né? Nós temos 10 dimensões espaço-temporais, quer dizer, as teorias de supercordas são definidas num espaço-tempo com uma dimensão tipo tempo e 9 dimensões tipo espaço. Ao reduzir essa teoria para o nosso mundo quadridimensional, um tempo e 3 espaços, eu deixo 6 dimensões tipo espaço extras, né? Que é um pouco a abordagem de Kaluza-Klein, das dimensões extras. E essas 6 dimensões extras são compactificadas. Agora, por que e como eu posso compactificar essas 6 dimensões? Então, essas 6 dimensões, por exemplo, né, elas podem ser as dimensões vamos dizer, de uma variedade esférica 6-dimensional, da esfera S6, que no fundo é o quociente entre o grupo SO7 e o grupo SO6. Uma esfera, né, sempre pode ser pensada como um quociente de 2 espaços. A esfera bidimensional, a superfície esférica, né, uma superfície bidimensional, ela seria um SO3 sobre SO2. A esfera tridimensional SO3, né, a esfera tridimensional S3, seria um SO4 sobre SO3. Então, a gente sempre tem, né, essas variedades compactas, tipo esfera ou tipo torus, mas nesse caso a gente está falando de uma variedade muito especial, que são as variedades de calabial. Essas variedades de calabial aparecem ao fazer as compactificações das cordas de 10 para 4 dimensões. Então, nesse caso, são espaços 6-dimensionais. E quais são as características que as tornam elegíveis para esse fim? Por que a gente chega ao calabial? Porque nós desejamos compactificar a teoria de supercordas em 10 dimensões, que tem supersimetria, que tem supergravidade, e chegar em 4 dimensões com uma supersimetria. Então, por exemplo, quando eu compactifico uma teoria de Yang-Mills, que está em 10 dimensões, e compactifico uma teoria de Yang-Mills de 10 dimensões, como ela se projeta no mundo quadridimensional? Então, ela se projeta, sim, como uma teoria de Yang-Mills, mas com na verdade, uma teoria de super Yang-Mills. Então, se eu tiver uma teoria de super Yang-Mills em 10 dimensões, uma única supersimetria em 10 dimensões, ela se desdobra em 4 supersimetrias em 4 dimensões. Nós já falamos aqui do modelo supersimétrico N igual a 4 Yang-Mills, que dá teorias de Yang-Mills finitas, né, no ultravioleta. Então, eu vou compactificar uma teoria de super Yang-Mills com uma supersimetria, ganho 4 supersimetrias em 4 dimensões. E agora, se eu compactificar, por exemplo, uma supergravidade ou uma supersimetria, né, como nós estamos falando, em 10 dimensões, nós vamos chegar em 4 dimensões. Mas eu preciso chegar em 4 dimensões mantendo pelo menos uma supersimetria. Então, as variedades de calabial, elas aparecem como uma consequência no processo de compactificação das 10 dimensões para as 4 dimensões, eu manter pelo menos uma supersimetria. Eu quero chegar, porque essa supersimetria, com essa única supersimetria em 4 dimensões, é mais realística do que uma super Yang-Mills N igual a 4, em 4 dimensões, com 4 supersimetrias. Então, nós queremos compactificar, mas não perder todas as supersimetrias. A gente quer chegar em 4 dimensões com uma supersimetria. E aí, isso vai dar como consequência que essa variedade interna, ela é uma variedade complexa. Então, por que aparecem as variedades complexas? Porque nós já sabemos que em supergravidade em 4 dimensões, todo o setor de campos escalares é um setor ele forma, né, um modelo sigma não linear.
E, ao compactificar essas teorias, nós vamos chegar em 4 dimensões, então, com essas dimensões compactas, complexas e sob a forma de uma variedade que a gente chama variedade de Keller. O que é uma variedade de Keller? A variedade de Keller é uma variedade, um manifold de dimensão par, e que é uma variedade complexa, né? Uma variedade complexa, ela tem a métrica deriva de um potencial. Então, tem todo um estudo matemático sobre o que são variedades complexas. E as variedades de Keller e Hyperkeller, né? Keller e Hyperkeller, são duas categorias muito importantes dentre as variedades complexas em conexão com a supersimetria. Modelos sigma não lineares supersimétricos necessariamente pedem uma variedade de Keller ou de Hyperkeller. Se eu tiver, por exemplo, mais supersimetrias, então eu vou chegar a uma variedade hiperkeller. As variedades de Keller, então, são uma variedade muito importante em conexão com os modelos sigma supersimétricos. Como o setor de campos escalares de uma supergravidade é sempre uma variedade, né? Ele é um modelo sigma não linear, quer dizer, quando eu acoplo campos escalares com a supergravidade, esses campos escalares têm necessariamente que ser coordenadas de um modelo sigma não linear. Então, ao compactificar as cordas, uma supergravidade, né, ou compactificar em geral as cordas de 10 para 4 dimensões, eu vou ganhar uma variedade de Keller. Agora, mais importante, a supersimetria pede que essa variedade de Keller seja Ricci-flat. O que é Ricci-flat? O tensor de Ricci é zero. R-mini, né? O tensor de Ricci que a gente obtém como um traço do tensor de curvatura de Riemann, ele acaba sendo zero. Então, uma variedade calabial é uma variedade complexa de Keller com o fato de ser Ricci-flat. Então, ou seja, tensor de Ricci é zero. Então, isso é uma condição necessária imposta pela supersimetria. Então, para responder de uma forma redonda, né, a compactificação em cordas, das cordas, né, para 4 dimensões, a partir de 10 dimensões, elas pedem, esse processo de compactificação pede que a variedade 6-dimensional, a variedade compacta 6-dimensional, seja uma variedade de calabial. Por quê? Porque ela tem que ser uma variedade complexa e Ricci-flat, para manter pelo menos uma supersimetria. Então, a característica que as tornam elegíveis são essas duas características: ser uma variedade complexa e ter o tensor de Ricci zero. Então, isso é importante. Então, foi uma boa pergunta, porque eu não falei disso, eu falei de cordas n igual a supergravidade n igual a 8, supergravidade n igual a 4, super Young-Mills n igual a 4, mas não falei das variedades de calabial. Então, elas são muito intrinsecamente ligadas à compactificação de cordas por essas duas razões. Tem que ser uma variedade complexa, então supersimetria está sempre associada a variedades complexas, sobretudo no setor de campos escalares, né? E Ricci-flat é que faz a característica de ser um calabial, senão seria apenas um espaço de Keller, mas aí uma variedade de Keller. Uma variedade de Keller Ricci-flat é um calabial. Então, mais ou menos essas são as palavras que eu posso deixar para esse questionamento do Alex. Em 67, a segunda pergunta, não sei quem que fez, né, mas assim, estou relatando aqui, me chegou. Em 1967, o trabalho do Zaharov apresentou uma gravidade induzida. Talvez a primeira teoria de gravidade emergente. Como está o cenário de gravidade emergente? O cenário de gravidade emergente hoje está muito rico e variado. Nós temos vários exemplos que eu separei até aqui de gravidades emergentes. Deixa eu passar aqui para um segundo slide que eu acho que eu tenho aqui. Por exemplo, a chamada gravidade induzida ou emergente, que é essa do Zaharov. Você induz uma gravidade a partir do setor de matéria, ou seja, é como se a gravidade deixa de ser uma interação fundamental e passa a ser algo que é produzido pelo setor de matéria. Porque a fonte, né, do tensor de energia, a fonte, a fonte externa que gera o campo gravitacional e que a gente estuda a partir das equações de Einstein da gravidade, né, R mini menos 1 meio de G mini R é igual àquele 8πg, né, sobre C4
Θ-mini, que é o tensor de energia-momento. Se eu pegar, então, o tensor de energia-momento da matéria em nível quantizado, então eu tenho uma fonte de tensor, não, tensor de energia-momento, que é uma fonte de matéria quantizada. Eu vou, então, resolver as equações de Einstein a partir da distribuição de matéria quantizada. Isso vai me dar uma gravidade induzida. A gravidade induzida como uma consequência da matéria quantizada. Isso é uma abordagem que a gente chama também de uma abordagem semiclássica, porque eu estou estudando uma gravitação clássica a partir de campos quânticos. Então, isso é uma gravidade emergente a partir dos campos quânticos. Mas hoje a gente tem outras formas de gravidade emergente também. Por exemplo, a formulação entrópica de Verlinde é uma gravidade emergente a partir, né, de informação, quer dizer, a partir de uma entropia, a gente gera a gravidade como sendo uma força emergente e não uma força primária. Também a chamada abordagem das teorias de campo efetivas, que é uma abordagem muito importante hoje, né? A gente tem muitas teorias efetivas hoje para descrever, por exemplo, física além do modelo padrão, e hoje mesmo nós pensamos no próprio modelo padrão da física de partículas como sendo uma teoria efetiva, não é uma teoria fundamental. É uma teoria com 19 parâmetros, com uma massa de Higgs que vem dada à mão, não tem um princípio fundamental para gerar as massas, a não ser a partir do campo de Higgs, e o campo de Higgs já vem com a massa dada, a massa dele não é gerada pelo mecanismo de Higgs, ela é dada a priori. Então nós temos muitos exemplos de teorias efetivas, né? Teorias fotônicas efetivas. Então hoje a gente trabalha muito com teorias efetivas porque nós imaginamos que tem toda uma física, né, na escala de Planck, ou além da escala de grande unificação, que a gente ainda não conhece muito bem. Então, nós temos um cutoff, né, que pode ser na faixa da energia de grande unificação, ou na faixa da energia de Planck, o que dá para nós uma teoria efetiva. Então, a gente vai olhar a gravidade também como uma teoria efetiva. Aqui eu chamaria atenção para um trabalho muito interessante do Donoghue, John Donoghue. Esse se escreve Donoghue, Donoghue, né, mas é Donoghue. Esse trabalho do Donoghue é muito interessante porque ele faz um trabalho muito descritivo do que é uma teoria de campo efetiva e depois como ele aplica isso para a gravitação. Então, é uma abordagem também, no fundo, né, está falando de uma gravitação. Quer dizer, a gente pode também enquadrar uma gravitação emergente dentro desse cenário das teorias efetivas. Mas, assim, por excelência, né, nós temos essa gravitação entrópica aqui de Verlinde, que é uma teoria efetiva importante, né? Na verdade, né, essas abordagens que não são totalmente fundamentais, eu diria que a própria abordagem de Rojava-Lifshitz, né, na verdade seria Rojava, né, Rojava-Lifshitz, para a gravitação, não deixa de ser uma abordagem efetiva também, porque a gente já chega a tratar essa gravitação numa escala em que a violação da simetria de Lorentz é verificada. Então, é uma teoria efetiva. Então, a pergunta que é feita, né, de Zaharov para cá, de 1967 para cá, como está o cenário da gravidade emergente? Eu diria que o cenário está muito intenso. O cenário da gravidade emergente hoje tem uma atividade muito grande na literatura da gravitação quântica, no sentido de estudar diferentes modelos de gravidades emergentes. Então, dentre elas, uma das mais conhecidas hoje é a gravidade entrópica de Verlinde, né? Mas tem também a gravidade emergente, como a gente falou, no trabalho do Zaharov. Tem uma formulação do Anthony Zee, né, o Zido, o famoso livro aí, né, de teoria quântica de campos e na Nutshell, o trabalho do Zee de 1981, 82, lá em 1981, 82, o Zee também estava trabalhando em gravitação induzida, que é uma gravitação emergente também. Então é uma outra abordagem, né? A gravitação deixa de ser uma interação fundamental e passa a ser uma teoria, uma gravitação, uma força emergente a partir de forças mais fundamentais. Então, se alguém está interessado em estudar gravitações emergentes ou teorias emergentes de gravitação, é um campo intenso. Tem bastante, vamos dizer assim,
interlocução, tem bastante literatura e tem bastante relevância no panorama. Aqui, por exemplo, na pergunta 3, já, teorias emergentes tiveram saltos enormes na década passada. Né? Final já da década de 90 já tinha. Então, a teoria de Ferlimp, Padmanabhan, que era um grande, né, relativista, infelizmente nós perdemos o Padmanabhan, eu diria que ainda jovem, alguns anos atrás. A teoria do Visser, Lee Smolin, Maldacena, todos eles estiveram e estão envolvidos ainda em teorias emergentes. Então, existe um andamento dessa linha? Sim. Verlinden continua trabalhando, inclusive levando a gravitação emergente para a cosmologia, o mesmo Padmanabhan. Então, o Smolin, o Maldacena tem feito muita coisa também, sobretudo nessa gravitação emergente, em que ele estuda, por exemplo, buracos negros magnéticos. É um trabalho interessante do Maldacena, não sei se é de 2020 ou 2021. Mas que ele estuda buracos negros magnéticos, muito interessante também. Tudo isso vem de gravitação, teorias de gravitação emergentes. Então, a questão 2, quer dizer, o questionamento 2 e o questionamento 3, né, então são assim, praticamente coincidentes. A partir do trabalho de Zaharov. Então, o Zaharov faz muitas coisas interessantes nesse período, 67, 68. Ele tem também o trabalho de relatividade geral com mudança de assinatura. O que é a mudança de assinatura? É quando ele mostra que, ele e o grupo dele, né, mostram que se nós estamos nas vizinhanças de uma estrutura que tem um campo gravitacional muito intenso, uma dimensão que é espacial, ela pode se transmutar para uma dimensão temporal. Ou seja, a métrica, né? Quando a gente tem a métrica que tem, por exemplo, a gente diz a métrica no setor time-like é mais, e no setor espacial é menos, menos, menos. Então, no espaço Minkowski, né, a gente tem o elemento de linha é c ao quadrado, dt2, menos dx ao quadrado, menos dy ao quadrado, menos dz ao quadrado. Então, a assinatura da métrica é mais na direção temporal e menos na direção espacial. O que o Zaharov estuda é quando o campo gravitacional pode ser tão intenso que a métrica passa de uma assinatura 1,3 para uma assinatura 2,2, duas dimensões temporais, duas dimensões espaciais. Isso é uma questão que também aparece em teoria de cordas. Isso ele estava falando lá em 67, 68. Isso não é o trabalho de gravidade emergente, não, mas eu estou chamando a atenção para uma outra atividade que o Zaharov abriu no final da década de 60, que era esses espaços-tempo com mais direções temporais, mais de uma direção tipo tempo. E aí saiu daí uma série de trabalhos de pessoas da ex-União Soviética estudando o que é uma eletrodinâmica com dois tempos, o que é uma mecânica quântica com dois tempos. Então tem uma atividade muito interessante. A partir daí tem um casal de russos, né, Arefyeva e Volovik. São um casal, marido e mulher, né? A Arefyeva e o marido Volovik. Eles estudam vários aspectos de teorias quânticas de campo com mais de uma dimensão temporal. Então, isso tudo surgiu na época que o Zaharov estava estudando também gravitação emergente. Esses espaços com duas dimensões temporais e duas dimensões espaciais são chamados espaços de Atiyah-Ward. Atiyah, o grande matemático, né? Michael Atiyah, e o Ward. Então, esses espaços de Atiyah-Ward são também espaços muito interessantes em conexão com supersimetria e supergravidade. Na verdade, houve trabalhos mostrando no final da década de 90, não, início da década de 90, entre 92 e 96, uma série de trabalhos com supersimetrias e supergravidade baseadas em espaços-tempo com duas dimensões temporais e duas dimensões espaciais. Mais, menos, menos. São chamados espaços de Atiyah-Ward, e isso deu muitos desdobramentos interessantes em conexão também com teoria de cordas, como mostrou o Vafa, né, o iraniano Qumran Vafa. Ele lançou muito essa ideia de que nas teorias de cordas, o setor de mecânica quântica da teoria de cordas, ele pode ser descrito em um espaço com duas dimensões temporais e duas dimensões espaciais. Então, tem muita literatura
né, da década de 90, entre 92 e 94, 96, com espaços de axial ordem, supersimetria e supergravidade. No CBPF, lá nesse período, eu me lembro que nós tivemos algumas teses, orientamos algumas teses de doutorado em espaços de axial ordem. Supersimetria, espaço de axial, supersimetria e supergravidade em espaços de axial ordem. Então, Zaharoff abriu um caminho muito interessante ao estudar a gravitação emergente. Ele percebeu que haveria possibilidade de nós termos espaços-tempo onde há uma mudança de assinatura devido à intensidade do campo gravitacional. Então, é uma linha de trabalhos assim interessante para recuperar o valor histórico delas e ver a consequência, né? Porque hoje se discute muito teoria de gravidade emergente a partir dessa ideia original do Zaharoff, né? Depois, o impacto da detecção de ondas gravitacionais nas investigações de quantum gravity. A gente pode refrasear essa pergunta pensando o seguinte: qual o impacto da detecção das ondas eletromagnéticas nas investigações da eletrodinâmica quântica? Por quê? Vamos pensar o seguinte: quando Maxwell, lá em 1867, 68, nos trabalhos dele, ele mostrou que a luz, né, era uma radiação eletromagnética, ou seja, aí ele estudou, falou do espectro de ondas eletromagnéticas, né, que as equações de Maxwell conduzem no vácuo a equações de onda com a velocidade 1 sobre a raiz quadrada de μ0, ε0, e mostrou então com isso que a luz deveria ser uma onda, já se sabia que era uma onda, mas de natureza eletromagnética. Isso gerou uma certa fratura na comunidade, porque alguns achavam que isso era um resultado puramente matemático, que não havia assim, uma comprovação física, que só veio em 1888 com Hertz. Hertz, então, mostrou que realmente a derivação não, e o estudo de Maxwell, no sentido de dizer que a luz era uma onda eletromagnética, estava correta. Mas então, a gente tinha as ondas, mas não tinha o quantum, não tinha o fóton. O fóton só aparece, só fica assim evidenciado em 1923 no experimento Compton, né? Que aí ele mostra que o quantum de radiação eletromagnética também tem momento linear. Não é só um quantum de energia, mas é um quantum, ele também tem momento. Ele carrega energia e momento, né? E aí isso caracteriza como uma partícula de massa zero. Então, qual foi o impacto disso aí na própria eletrodinâmica quântica, que surge a partir de 1927, quando Dirac quantiza o campo eletromagnético? Então, a detecção de ondas gravitacionais, quer dizer, está mostrando que existem as ondas gravitacionais, mas aonde está o graviton? Nós ainda não temos uma evidência do graviton. Nós temos as ondas, mas não temos a partícula. Então, a gente está tendo um de Broglie pela metade. A gente não tem a dualidade onda-partícula. A gente tem só a onda, está faltando a partícula. Tem vamos dizer, um experimento Compton que mostre que as ondas gravitacionais carregam quanta de energia e também momento linear. Bom, então, fica qual é o impacto da detecção de ondas gravitacionais? Primeiro de tudo que nós temos, se as ondas gravitacionais já foram descobertas a partir de 2016, a gente já tem praticamente 9 anos de descoberta das ondas gravitacionais, a gente sabe que essas ondas, quer dizer, a gente vai poder pensar em efeitos quânticos a partir das ondas, como, por exemplo, na eletrodinâmica, né? A gente tem o fóton, as ondas eletromagnéticas, e tem o fóton como partícula. Quando a eletrodinâmica se estabelece, a gente vai começar a estudar uma série de propriedades, né, associadas à interação do fóton, que é o quantum, né, de energia eletromagnética, o quantum de campo eletromagnético, na interação, por exemplo, com a matéria. Então, a gente vai estudar, por exemplo, efeitos importantes na eletrodinâmica quântica, por exemplo, o efeito Compton, que é o espalhamento de luz com partículas carregadas, luz com elétrons, luz com certos átomos, né? Então, aqui a gente pode se pensar, como eu vou estudar, por exemplo, a interação, por exemplo, graviton-fóton, né? Então, ou a interação do graviton com matéria também, claro, interação. Então, quando a gente tem a detecção da onda gravitacional, a gente agora está mais próximo de ter aparelhos complexos que vão poder determinar, quer dizer, com precisão, tem que ser medidas de altíssima precisão, que vão poder
buscar qual é a influência de efeitos quânticos nas ondas gravitacionais. Por exemplo, o espalhamento, né? O espalhamento Compton a gente vê uma deflexão da onda gravitacional a partir da interação com a matéria, como, por exemplo, um elétron. Aqui a gente pode falar de ondas gravitacionais também, quer dizer, estudar uma espécie de um efeito Compton, quer dizer, tendo uma formulação quântica da gravidade, nós vamos usar a interação graviton-matéria para estudar, por exemplo, o efeito Compton. Ou, por exemplo, também, como no eletrodinâmico, o efeito Bright-Wheeler. Nós temos fóton-fóton produzindo elétron-positron. Então, é um espalhamento, né? Fóton-fóton inelástico. Eu posso ter o espalhamento fóton-fóton dando fóton-fóton. Quer dizer, fóton mais fóton se espalha e eu vou ter um fóton final, outro fóton final. Mas eu posso ter um espalhamento inelástico em que uma aniquilação fóton-fóton dando um par elétron-positron, que é o chamado efeito Bright-Wheeler, que ainda é um efeito que carece de uma detecção mais assim, em laboratório, né? Nós não temos ainda uma detecção comprovada. Nós temos experimentos, né, feitos com nível de confiança de 4 sigma, mas ainda não se chegou a 5 sigma. Então, nós não temos ainda uma evidência experimental do espalhamento fóton-fóton dando elétron-positron. Aqui a gente pode se falar espalhamento de ondas gravitacionais. Será que eu poderia ter uma espécie de um efeito Bright-Wheeler para as ondas gravitacionais, graviton mais graviton, produzindo, por exemplo, matéria-antimatéria? Ou, por exemplo, também, uma investigação importante para quantum gravity a partir da detecção de ondas gravitacionais é a interação fóton-graviton. Né? O fóton, claro, o fóton tem massa, o fóton tem energia, não, o fóton tem momento, o fóton tem energia. Claro, existe também o fóton massivo, a gente sabe que a massa do fóton não é exatamente zero, mas tem um limite superior, que hoje está na faixa dos 10 a menos 53 quilogramas. Então, qual é o impacto da detecção de ondas gravitacionais nas investigações da quantum gravity? Por exemplo, o estudo do espalhamento fóton-graviton poder ser... Agora a gente tem... Quer dizer, o fóton é a onda eletromagnética, o graviton é a onda gravitacional. Então, a gente tem agora, vamos dizer assim, em princípio, elementos para se estudar testes de precisão na seção de choque do espalhamento fóton-graviton. Ou, por exemplo, na aniquilação graviton-graviton dando matéria-antimatéria. A gente ainda está longe disso por uma questão de carência de experimentos complexos que possam revelar. Mas, assim, já é um impacto. Quer dizer, a detecção de ondas gravitacionais nos coloca na direção de que, ok, podemos sim falar do graviton. E aí, qual o efeito disso na quantum gravity? Seria, por exemplo, o estudo de processos de espalhamento envolvendo graviton, fóton, graviton, né? E outros experimentos que a gente possa estudar. Por exemplo, uma espécie de um espalhamento graviton produzindo fóton mais fóton. Então, já tem discussões sobre isso. Na interação graviton-fóton é uma interação que já vem bastante sendo estudada. E, claro, a detecção de ondas gravitacionais ela tem um impacto na direção desses estudos teóricos e experimentais. Então, também é uma questão bastante ampla. Né? Eu me pergunto, né, isso eu não sei porque eu não sou da área, mas assim, qual seria, quando a gente vai estudar uma cosmologia, quer dizer, baseada em quantum gravity, né, a detecção dessas ondas gravitacionais, por exemplo, na cosmologia, olhando do ponto de vista dos processos microscópicos. Né? Então, qual é a importância, por exemplo, de um processo em que eu tenha graviton produzindo matéria e antimatéria, ou graviton produzindo fóton, né? E qual é o impacto disso numa cosmologia de universo primordial? É uma questão assim, que surge a partir dessa pergunta número 4, que eu acho bem interessante também. Depois, onde entra a antigravidade. Então, onde é que entra a antigravidade? A antigravidade, o que é a antigravidade? Quando a gente fala que hoje o universo está numa expansão acelerada, né? Nós estamos falando assim de dimensões, assim de distâncias muito grandes, né? Quer dizer, a gente está falando o fenômeno atrativo gravitacional é um fenômeno que acontece numa escala ampla, mas assim, quando a gente fala de algumas, né,
megaparsecs, né? Lembrando que um parsec são 3,6 anos-luz. Quando a gente fala de megaparsecs, 10 a 6, né? Ou 10 a 8, né? 10 a 8 anos-luz, a gente está falando de uma escala gravitacional muito mais ampla, né? E aí a gente já começa a ter o efeito da gravitação repulsiva, ou seja, da antigravidade, né? Qual o efeito dessa expansão acelerada do universo, que a gente associa hoje, né, à nossa discussão da energia escura, né? Então, a antigravidade ela entra muito em conexão com a discussão de uma constante cosmológica que é muito pequena, mas quando a constante cosmológica se torna negativa, e a gente vai, a pergunta 6 fala dos espaços de ADS, diante de Sitter, né? Então são espaços com constante cosmológica negativa e que vão gerar, então, uma antigravidade. A pergunta é, né, se, por exemplo, é um experimento que vem sendo estudado no CERN, um experimento muito interessante, que é saber, por exemplo, como uma antipartícula interage com a gravidade. Quer dizer, a gente sabe, aí o elétron ele sofre atração gravitacional. A pergunta é, a antimatéria, ela observa uma gravidade ou uma antigravidade? Então, tem experimentos no CERN sendo feitos, tentando estudar, por exemplo, qual é a resposta gravitacional da antimatéria. Isso pode ser ligado a essa discussão da antigravidade. Mas, vamos dizer assim, de uma forma mais convencional, na relatividade geral, na cosmologia, a gente fala de antigravidade ligado a uma constante cosmológica negativa. E aí, justamente, a discussão da matéria escura, da energia escura, perdão, ela entra muito em conexão com esse efeito de repulsão gravitacional para tentar descrever o que se observa de expansão acelerada do universo. Então, a gravidade, a antigravidade entra aí. Mas eu queria chamar a atenção para essa discussão da antigravidade em física de partículas, né? No sentido de não se tem ainda vamos dizer assim, não tem-se uma prova de que a antimatéria ela sofre efeito, ela é igualmente atraída pela gravidade ou se ela pode vamos dizer, sofrer uma repulsão gravitacional, sofrer uma antigravidade. Então, experimentalmente, essa questão não está resolvida. Tá? Então, tem experimentos buscando isso. 6, né? Teorias de relatividade deformada, tipo relatividade de De Sitter, anti-De Sitter, relatividade de João Maguejo, continuam sendo relevantes? Sempre, muito relevante, né? Relatividade de De Sitter é bastante relevante, constante cosmológica positiva, ADS, constante cosmológica negativa, relatividade de Maguejo, também uma relatividade com violação da simetria de Lorentz. Então, são questões, são questões relevantes, sim, não tem nada de irrelevante, a discussão não está superada. E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que ligada à relatividade em espaço diante de Sitter, que é o que Dirac estuda em 1963, num famoso artigo dele da Journal of Mathematical Physics, em 63, que ele fala, quer dizer, ele vai discutir a existência de um tipo de partícula muito peculiar em espaços diante de Sitter, né? Então, quer dizer, o espaço diante de Sitter quadridimensional, vamos dizer, anti-De Sitter, estou em 4 dimensões, então seria uma variedade 5, seria uma variedade um hiperboloide definido num espaço 5-dimensional. 2, 3. 2 dimensões temporais, 3 dimensões espaciais. Então, se eu pegar esse espaço, vamos dizer assim, cujo grupo de isometria é SO2, 3, eu vou ter uma variedade de anti-De Sitter em 4 dimensões. Né? Então, esse é o espaço diante de Sitter quadridimensional. O grupo de isometria dele, quer dizer, o grupo de invariância da métrica é SO23. Então, ele é um espaço 5-dimensional, porém, ele tem um vínculo, né? Que é como se fosse um tensor métrico, né? Que a gente tem coordenadas x0 ao quadrado mais x1 ao quadrado, 2 coordenadas temporais. Menos x2 ao quadrado, menos x3 ao quadrado, menos x4 ao quadrado, igual a um lambda 2, igual a um R2, que é o raio do anti-De Sitter. Então, é um espaço com uma métrica SO23. E nesse espaço de anti-De Sitter, o que Dirac mostra é que pode aparecer um tipo de partícula que ele chama de singleton,
e que depois, mais tarde, vai ser usado por Salan e Paty para definir os chamados préons, que seriam, por exemplo, esses singletons poderiam se compor para formar os próprios quarks, para formar o próprio elétron. Então, nós teríamos uma descrição de partículas que nós consideramos elementares como sendo compostas de singletons, que são, vamos dizer, são partículas associadas a representações do grupo de anti de Sitter SO23, que não existe no espaço de Minkowski. Essa representação ela não apareceria no espaço de Minkowski. Ela seria uma representação que sofreria uma espécie de um confinamento na quinta dimensão e ela não apareceria no espaço de Minkowski. Então, tem aspectos muito interessantes dessas relatividades, né? De Sitter, anti-de Sitter. A relatividade do Maguejo eu conheço pouco. Conheço mais através da discussão da violação da simetria de Lorentz, que também é uma questão importante, estudar a gravitação em conexão com violação da simetria de Lorentz, porque a gente está falando de gravitação, né, quando a simetria de Lorentz deve ser rompida, deve ser violada em energias próximas das energias de Planck, quando a gente tem flutuações espaço-temporais muito, muito intensas. E com isso, uma gravitação baseada, quer dizer, num ambiente, num cenário com violação da simetria de Lorentz, é importante, porque esse é um cenário do universo primordial. Então, num universo primordial, onde a escala de Planck é importante, a gente tem energias na faixa da 10 a 19 GeVs, né? E a gente está falando de distâncias na faixa de 10 a menos 33 centímetros, as flutuações quânticas do espaço-tempo. O espaço-tempo flutua fortemente, não temos simetria de Lorentz, então é importante estudar gravitação e ondas gravitacionais, por exemplo, nesse cenário em que há quebra da simetria de Lorentz. Então, essas continuam sendo relevantes? Sim. Então, eu diria de tudo que foi colocado nesses 6 pontos que me chegaram, né, eu diria que tudo é relevante. Bom, a questão do calabial é importante, a gravitação emergente é um tema muito importante hoje, muita discussão em termos de gravitação emergente, ondas gravitacionais em conexão com quantum gravity também, onde entra a antigravidade, né, e teorias de relatividade deformada. Eu não coloquei aqui, mas acho que eu vou poder, depois eu vou interromper, que eu tenho um artigo que eu achei muito interessante. Eu acho desses 4 ou 5 autores, que parecem jovens físicos, né? Inclusive eu acho que também tem uma moça envolvida. Eu gostei muito desse artigo, eu descobri ele recentemente. Lectures on Quantum Gravity. É um artigo muito grande, que provavelmente ele vai ser um Physics Reports, ou pode ser até um pequeno livro, eu não sei, mas ele está nos archives. No final aqui, eu vou tentar compartilhar a referência com vocês. Eu acho que eu tenho certeza que eu tenho ela aqui em alguma pastinha ligada a aspectos quânticos da gravitação, que eu acho que vale a pena para quem está. É muito bom, o artigo é excelente, porque ele parte realmente das coisas mais simples, né? Ele vai estudar a gravitação, vai fazer expansão, vai tirar o propagador do graviton, vai estudar a propriedade do propagador do graviton, depois o artigo vai avançando para questões mais importantes. Você achou? Sabe qual é? Achei, tá aparecendo aí. Deixa eu ver aqui. Quantos autores tem? Uns 4 ou 5? São Ivano Basile. Isso mesmo. Bonifante. Isso, então, tá certo. São 2 meninas. Isso. Alex Pratania e Ana Tokareva. Tá? Então, Rodrigo, se você puder, compartilhe isso no chat para o pessoal. Esse artigo é excelente. Eu achei esse artigo muito bom para quem... Oi? Está aparecendo para a galera. Tá aparecendo no... então tá ótimo. Fica um comentário aqui. É um archive 2412 08690. Então, é de 24, né? De 24. Todos os artigos que você estava comentando, sei. Enquanto você comentava, eu estava achando e colocando que excelente, no chat e mostrando. Obrigado. Obrigado. Pô, foi excelente, eu não sabia. Então depois eu vou assistir para poder ver essa parte da gente. Eu não gosto de me assistir, eu nunca me assisto, mas eu vou assistir por causa dessas referências. Muito legal. Eu fiz isso em quase todas os vídeos? As suas palestras. Em todos os vídeos. Eu não sabia.
Ah, que legal. Eu não sabia, eu não assisto depois, mas assim, que é bom, isso é muito importante para quem está assistindo, sobretudo para os mais jovens, né, que ainda não tem muita prática de buscar artigo. Então, esse artigo dos italianos aí é excelente. Eu achei assim, um artigo super recomendável para quem quer começar a fazer um estudo sistemático de quantum gráfico. Eu acho que é de dezembro de 24, né? Um artigo muito fresco ainda, né? Eu não sei nem se está publicado. Você conseguiu ver, Rodrigo? Opa. Rodrigo, você está sem som. Opa. Ele saiu numa escola, ele está com 11 Ah, citações já. já tá com 11 citações, né? É, ele saiu ele foi publicado 11 de dezembro de 24, Tá certo. meu aniversário, presente de aniversário. Pô, que Ele legal, cara. foi, ele foi publicado na Towards Quantum Gravity, que Tá. é um evento, é um Uhum. evento que acontece na mini cursos na Sei. Nordita PhD School, Na Nordita, lá em Copenhague, né? Ah, legal. Copenhagen. Eu não sabia, não, cara. Eu vou dar uma olhada, então. Quer dizer, é bom você passar para o pessoal, porque realmente um grande. Eu achei esse artigo sensacional. Peraí. Só ver uma coisa, eu acho Eu que eu vou ler. perdi o meu compartilhamento aqui. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, Rodrigo. Ah, onde é? Oxa, deixa eu ver aqui. Acho que eu perdi o compartilhamento. Não, acho que sim. Deixa eu tirar isso aqui Espera aí, daqui. eu retomo. Deixa eu ver Eu retomo. apresentar. Deixa eu ver aqui. Opa, compartilhar tela. Saiu. Deixa eu buscar o compartilhamento de novo. Desculpa aí, pessoal, perdão. Deixa eu buscar ele aqui. Meus slides estão aqui nesse arquivo. Depois eu vou mandar o arquivo para vocês, tá? Tá, peraí aqui. Agora, tá. Tem um pedido de referência para referência bibliográfica para teorias de grupo, para Para teoria de. físicos. É Teoria do de grupos Marinho. para física. De, Isso, ah, tá. Eu isso. vou dizer, uma grande. Eu posso. Opa, tá compartilhando agora? Opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu só. Ah, tá aqui. Tá, meus slides estão aí, né? Então eu vou Ah, fazer o apareceu. seguinte. Depois, assim, quando acabar aqui, eu vou dar duas referências para teoria de grupos para física. Tem um livro excelente do Wyborn, Wyborne, Wyborn. Ele é Lie Groups for Physicists. Ele é excelente. Então, eu gosto muito. Tem um livro do Gilmore também, que é mais complexo, mas é muito bom. Teoria de grupo para físicos também. Tem um livro do Howard Georgi, que é também teoria de grupos para quem faz física. Mas assim, o que eu acho mais assim prático para quem quer estudar uma boa teoria de grupos, por exemplo, é o livro do Wyborn. E nós temos também no CBPF aulas que o Sebastião e eu demos juntos, estamos do Professor Global, um curso longo de teoria de grupos. Eu dei um curso, às vezes, numa escola de verão, mas foram até para o pessoal da iniciação científica, foram 28 aulas de teoria de grupo. Mas assim, o livro do Wyborn, então eu vou repetir, é Wyborne, Wyborn. É excelente, é Lie Groups for Physicists. É muito bom. Então você aprende todos esses os grupos de Lie clássicos, os grupos de Lie excepcionais, e tem toda uma discussão de aplicação, por exemplo, à mecânica quântica, aplicação à física atômica, física de partículas também. Um livro excelente. Eu acho que o Wyborn é um australiano. O livro é muito bom. Então tá. Então voltando aqui, nós falamos dessas 6 questões aí que são importantes, né? Então, voltando aqui, só para passar aqui. Então, a gente sabe que, a gente já falou isso, né? Que próximo do comprimento de Planck, né? Como a gente acabou de falar agora, né? Ou, por exemplo, próximo do centro de um buraco negro, onde o campo gravitacional é muito intenso, nós esperamos ter fortes flutuações do espaço-tempo, que é o que o pessoal na Loop Quantum Gravity chama de spin foam. Também, a gente tem um grande problema que eu acho que o Alexandre já mencionou aqui, que é a grande discrepância entre a energia do vácuo
calculada pela teoria quântica de campos e o valor observado da constante cosmológica. A diferença pode ser pode ser na faixa das 120 ordens de grandeza. Tem cálculo que fala de 65 ordens de grandeza, mas tem cálculos que chegam a 123 ordens de grandeza, né? Porque, vamos dizer assim, pela teoria quântica de campos, se a gente pegar, por exemplo, o comprimento de Planck, né? Quer dizer, a constante cosmológica, que é na faixa de 10 a menos 48. E se a gente pegar a energia de Planck, o comprimento de Planck, que é 10 a menos 33, a quarta potência, isso vai dar 10 a menos 120, 132, né? 132 para 48 são 96 ordens de grandeza, mais ou menos, de diferença. Então, a gente pode ter tem essa grande discrepância entre a energia do vácuo, predita pela Quantum Field Theory, que está aqui, pela QFT, e o valor da constante cosmológica observado. Então, isso mostra claramente que nós precisamos ter uma teoria quântica de gravidade. Então, a gente tem sempre motivos para olhar gravitação quântica, né? Motivos, como a gente já falou, de diferentes origens, né? Lá no início a gente falou, por exemplo, né, já que a gente está falando vamos dizer, de espaço-tempo, né? E a gente vai falar de distâncias muito pequenas, como é o caso da distância de Planck, nós estamos observando a estrutura quase que granular do espaço-tempo. Então, isso faz sentido de pensar, de estudar a gravitação nesse regime que é dominado por efeitos quânticos, né? Pelas fortíssimas flutuações quânticas. Então, já tínhamos assim elencado, né? Nós temos muitas razões para estudar, por exemplo, o aspecto quântico da gravidade. Eu acho que, então, essa questão ligada à energia do vácuo, constante cosmológica, é uma questão que motiva muito o estudo da gravitação quântica. Agora, por exemplo, nós estamos falando, então, quais são as vertentes, né? Quais são os caminhos que nós vemos, muitos caminhos que nós temos hoje para estudar a gravitação quântica. Existem diferentes abordagens, as abordagens não têm nenhuma completa, elas são complementares, uma complementa a outra em algum aspecto. Por exemplo, aqui a gente já falou, né, na aula, no vídeo passado, quando a gente falou da revanche da supergravidade n igual a 8, na verdade, a gente está falando de teorias que estão associadas às supercordas, né? Então, supercordas em 11 dimensões dão origem, por exemplo, a teorias de supercordas tipo 1, são cordas abertas e fechadas. Então, a supergravidade, né? Ou a supercorda tipo 1, ela vai falar de cordas abertas e fechadas. Tipo 2A e tipo 2B são teorias de supergravidade, são cordas fechadas. Sempre que eu tiver Young-Mills, eu preciso de corda aberta. A gente não tem, por exemplo, a descrição de Young-Mills por cordas tem que ser feita por cordas abertas. Então, a supercorda tipo 1, ela envolve Young-Mills e envolve supergravidade. Tipo 2A e tipo 2B são cordas fechadas, pura supergravidade. E temos as cordas heteróticas, que misturam também. Young-Mills e supergravidade, nós temos duas cordas heteróticas, uma baseada no grupo SO32 e outra baseada nesse grupo excepcional, E8 cross E8. Então, são 5 classes de teorias que o Witten, lá em 1995, resolveu chamar de limites de teoria M. Então, existe uma teoria M, né, que é uma teoria mãe, sei lá, esse M tem várias hipóteses, né? Ou, como já se falou também, o Witten, o W invertido, né? Essa teoria M, ela é a mãe dessas 5 teorias, né, de cordas que aparecem em 10 dimensões. Então, são abordagens, e aí nós temos uma boa descrição da gravitação quântica. Eu vou chamar a atenção aqui embaixo, assim, as duas formulações mais populares hoje da gravitação quântica eu vejo como sendo a teoria M. Na verdade, quando eu falo de teoria M, a gente está falando dessas teorias de supercordas, e a Loop Quantum Gravity. Né? A teoria de cordas, ela tem dois focos principais, duas metas principais, que é ter uma boa teoria quântica de gravidade e uma unificação das forças fundamentais com a gravidade, que é o que se chama Theory of Everything, ou seja, teoria de tudo, né? O TOE, né? Theory of Everything. Então, essas são as duas metas principais das teorias, da teoria M, no fundo, dessas teorias de supercordas, que é ter gravitação quântica bem definida, possivelmente finita, né? Que já se tem prova de que a gente tem uma teoria de gravitação quântica finita em 10 dimensões, e
uma completa unificação. A Loop Quantum Gravity, ela não propõe a unificação, ela se baseia apenas na busca de uma boa teoria quântica de gravitação. São as mais populares hoje em dia. Então, se alguém quer estudar teoria de gravitação quântica, os dois caminhos mais assim importantes hoje que se abrem são a teoria M, quer dizer, as teorias de supercordas, na verdade, vamos dizer isso, né? Que não é apenas, quer dizer, a teoria M, ela mostra por que eu tenho 5 supercordas, aparecem 5 teorias de supercordas diferentes a partir dela. E a Loop Quantum Gravity. Agora, nós temos versões mais antigas e também igualmente importantes da relatividade, da gravitação quântica. A teoria de twistors de Penrose. Esses twistors, né, são espinores muito especiais, né? Esses twistors são espinores associados ao grupo conforme que nós temos em 4 dimensões. O grupo conforme do nosso mundo de quadro dimensional é o SO24. Né? Ele está associado justamente a um espaço diante de Sitter 5-dimensional. E é justamente quando a gente faz compactificação das cordas em ADS5 vezes S5, que é a 5 esfera, esse ADS5 é justamente esse espaço diante de Sitter, né? 5-dimensional, que, portanto, tem como grupo de isometria SO24. E esse SO24, que a gente pode dizer, em termos de teoria de grupos, que é localmente isomórfico ao grupo SU22, é onde nós definimos esses twistors. Então, o que Penrose faz, na verdade, com essa teoria dos twistors, né, é propor uma formulação alternativa para Quantum Gravity em termos desses objetos que são esses twistors e que ele usou, inclusive, para também estudar o diagrama de buracos negros. Né? Então, Penrose, que foi uma pessoa que se notabilizou pela sua crença nos buracos negros, inclusive o prêmio Nobel dele de 2020, né, é pela sua pesquisa em buracos negros, ele começa a se interessar pelos buracos negros na década de 60, ele acredita que os buracos negros não são uma mera curiosidade matemática das equações de Maxwell, mas que ele acredita que eles poderiam vir a ser encontrados, né? E de fato foram detectados em 2016. E ele faz essa teoria alternativa para Quantum Gravity em termos dos twistors, que são espinores muito especiais, né? De um grupo chamado grupo conforme das 4 dimensões, que é o SO24. É um grupo que tem 15 parâmetros, ele tem as 4 translações espaço-temporais, as 6 rotações de Lorentz, a dilatação e os chamados conformal boosts, os boosts conformes, né? Os impulsos conformes que formam esse grupo de 15 parâmetros. E daí os espinores são esses espinores associados a SU22, que é um grupo unitário com uma métrica não positivo definida, com 2 dimensões tipo tempo, 2 dimensões tipo espaço, né? Mas é tudo geométrico. Não, quer dizer, SU22 é um espaço mais, menos, menos. Bom, então alguém pode querer, é um pouco, eu diria assim, é um estudo mais restrito. Né? Penrose, hoje em dia, usa esse seu modelo de gravitação até para estudar, ele faz uma espécie de modelo análogo no cérebro. Então, quando ele estuda o problema da consciência, né, o Penrose vai na direção do estudo da consciência através dessa sua descrição da gravitação. Ele tenta relacionar gravidade quântica, quer dizer, fazer um modelo análogo da gravidade quântica no estudo da consciência. São questões bastante atuais que o Penrose vem desenvolvendo, já há uns 20 anos. Né? Depois, outro caminho é o caminho das gravidades emergentes. Né? E aí a gente tem vários tipos, posso botar aqui, a gravidade emergente, por exemplo, talvez a mais conhecida seja a entrópica de Ferlinder, mas nós temos outras gravidades emergentes, como Lee-Smolin, o Visser, tem uma série de gravidades emergentes, ou teorias de gravidade induzida. É uma área importante também. Resolveu o problema quântico? Ainda não, né? Mas é um encaminhamento muito vamos dizer, otimista, né? Em busca de uma teoria quântica da gravitação. A teoria da gravidade quadrática, que na verdade, é uma teoria efetiva também. Não deixa de ser uma espécie de uma teoria emergente, uma teoria efetiva, em que nós temos termos de derivadas superiores da curvatura. Rima ao quadrado, Hit ao quadrado, escalar de curvatura ao quadrado. A gente pode, inclusive, também colocar o tensor de... desculpa, usar
a identidade, né, para poder eliminar, né, o termo topológico, né, para poder eliminar Gauss-Bonnet. Então, a gente pode ter um tensor de Weyl ao quadrado. Então, a gente tem teorias emergentes de gravidade, onde nós temos potências mais altas da curvatura. Isso cria um debate entre a gente ter uma teoria renormalizável, porque as curvaturas mais altas, elas digamos, predomina o aspecto da renormalizabilidade, mas a unitariedade ela pode sair prejudicada. Unitariedade no sentido de estados, né, ter um espaço de Hilbert com norma com métrica não positivo definida e também violar os bounds de unitariedade de Froissart, que é a gente ter seções de choque que crescem com energia. Então, não decaem com energia. Então, a gravidade quadrática é interessante também. E quem estuda também a gravidade quadrática como uma teoria emergente é o Donoghue, nesse trabalho que ele faz, como, por exemplo, de a abordagem de teorias de campos efetivas para a gravidade. Então, esse aspecto aqui, que está muito claro no paper do Donoghue, ele é importante, ele dá como exemplos de gravidades emergentes essas gravidades quadráticas. Bom, falamos da outra vez sobre supergravidade em conexão com Kaluza-Klein. Né? O ano que vem, 76, né, o pessoal do canal aí já está sabendo, o ano que vem a gente vai estar fazendo uma série de possíveis assim, eventinhos ou discussões sobre os 50 anos da supergravidade. E aí a supergravidade de Kaluza-Klein, supergravidade em dimensões mais altas, nos deu origem à supergravidade n igual a 8, né? E aí a gente está em visto recentemente um certo um certo renascimento da supergravidade n igual a 8, por tudo que a gente falou no vídeo anterior, né, com as novas técnicas para se calcular a amplitude de espalhamento e mostrando, por exemplo, que a supergravidade n igual a 8 ela é finita até 6 loops, as primeiras divergências, podendo aparecer a 7 loops, mas eventualmente pode-se até esperar um cancelamento das divergências, o que não está ainda muito claro. Bom, tem outro aspecto que eu não conheço bem, mas assim, que eu sei que é bastante popular, que é bastante popular, não, é popular, existe uma comunidade que não é pequena, estudando vamos dizer assim, essa chamada triangulação causal dinâmica, que é uma espécie de espaço-tempo, quer dizer, é uma abordagem de modelos matriciais, matrix models, para a gravitação quântica. Então, isso também, essa abordagem aqui da triangulação dinâmica causal, ela tem uma interseção grande com a loop quantum gravity, que eu já falei aqui, né? Que é uma das abordagens mais populares hoje, né? Opa, deixa eu ver aqui. Opa. Então, na Loop Quantum Gravity, nós temos assim alguns aspectos interessantes que, sobretudo no que diz respeito a essas redes de spin, que passam por esse estudo da triangulação causal dinâmica. Então, é uma área também que é explorada, que são os chamados modelos matriciais para a gravitação quântica. Uma outra abordagem que ganhou assim um certo impulso na década de 90, mas que hoje não vejo com grande impulso, foi a abordagem da geometria não comutativa de Alan Kohn. Então, Alan Kohn fez tem livros, inclusive, muito interessantes sobre o que são geometrias não comutativas. Essas geometrias não comutativas, elas tiveram assim, um boom na física entre o final da década de 90 até mais ou menos 2005, 2006. Tinha muita coisa sobre aspectos não comutativos da geometria, porque isso incorre em quebra da simetria de Lorentz também. Então, tem abordagem, por exemplo, a geometria não comutativa, ela pode oferecer uma possível origem para o campo de Higgs, né? Tem uma discussão interessante que a Alan Kohn apresenta, né? Que o campo de Higgs ele seria naturalmente introduzido via geometria não comutativa. Então, é uma abordagem também que se popularizou, teve um boom bastante significativo entre o final da década de 90 e os primeiros anos do século agora, né, de 2000, para a gravitação quântica. Depois que nós falamos, né, a abordagem das supercordas, né? Então nós temos supercordas em 5 sabores aqui, nós temos uma oferta de 5 flavors, né, de supergravidades, de supersimetria e supergravidade para poder descrever gravitação quântica. A abordagem
das teorias de campo efetivas. Como eu falei, um bom livro, um bom material para isso é o trabalho do Donoghue. Gravitação entrópica emergente, que é a gravitação eu não vou ter, assim, como hoje a gente é o nosso último encontro, né, não vou ter tempo de elaborar muito sobre essas coisas, até porque também vamos dizer assim, a minha militância maior tem sido na supergravidade. Então, eu fiquei muito aqui envolvido com as supergravidades de Kaluza-Klein. Eu me coloco aqui. Então, aqui eu consegui publicar, fiz coisas no meu doutorado, e depois do doutorado, voltei a publicar também depois, mais tarde. Então, assim, eu tenho umas idas e vindas com supergravidade. Mas, por exemplo, gravitação entrópica de Ferlinde, eu só conheço, assim, de ler paper e de seminário, ou seja, eu sou vamos dizer assim, estou na plateia, nunca fiz trabalho, nunca publiquei nada nessa área. Então, assim, gravitação efetiva, Effective Field Theory, ok. Para gravitação, trabalhei um pouco também, inclusive com o nosso colega, né, o Ilya Shapiro, lá de Juiz de Fora, que é um grande impulsionador, né, das teorias quânticas de gravitação também. Aliás, sugiro até o livro do Shapiro com Burbinder, né, sobre Effective Field Theories, digamos, teorias efetivas para gravitação. Eles têm um livro muito bom, Shapiro e Burbinder, né? Bom, então, assim, tive passagem, mas assim, não tive passagem pela gravitação entrópica. Assim, eu estou falando de uma coisa que eu leio e assisto seminário. Meu conhecimento é totalmente passivo nessa área, não tenho nenhum conhecimento ativo nessa área. Horava Lifshitz, também, que é uma teoria, foi uma abordagem que se popularizou muito entre, diria, 2008 e 2012. Ela teve um pico, né? A gaussiana dela, o pico está entre 2008 e 2012, que é uma teoria de gravitação com violação da simetria de Lorentz, no sentido de que ela tem uma assimetria entre o setor temporal e o setor espacial. Então, nós não temos, né, assim, vamos dizer assim, não temos o pé de igualdade entre a escala temporal e a escala espacial. Então, isso aí possibilitou um desenvolvimento bastante interessante para quantização de gravitação e tentar se obter teorias de gravidade renormalizáveis ou finitas. Então, foi a abordagem de Rojava Lifshitz. Aqui eu também tive uma atividade, eu tive uma oportunidade de orientar, eu acho que 2 teses, foi a do Carlos Ernaschi, que hoje é professor da Estadual de Londrina, da UEL, e o Bruno, que veio de Santa Catarina, o Bruno Pereira, que hoje é pesquisador da Petrobras. E tem uma coisa interessante, o Bruno, conversando uma vez comigo, me falou que ele resolveu um problema que estava rolando lá na Petrobras, um problema de geofísica, né? Geofísica, e que envolvia um cálculo tensorial avançado, decomposição em representações irredutíveis dos grupos de rotação. O que o Bruno fez? Ele aplicou o que ele estudou aqui, em termos de operadores de projeção para campos tensoriais, ele sistematizou o problema da geofísica nesse problema, quer dizer, que ele tinha o conhecimento que ele adquiriu estudando gravitação quântica, e ele levou isso e falou que resolveu o problema. Então, às vezes, assim, aquele conhecimento que você transporta para uma outra área. Aqui a gravitação quântica, a gente precisa mexer muito com álgebra tensorial, cálculo tensorial, teoria de grupos também, para poder fazer representações irredutíveis dos tensores, ver as componentes irredutíveis dos tensores. Então, assim, é um campo que abre muito conhecimento matemático nessa área dos tensores. E aqui a Horava Lifshitz, então nós fizemos alguns trabalhos, né? Horava Lifshitz em conexão acoplado com a matéria, e tivemos vários assim, estudos de espectro de teorias de gravidade de Horava Lifshitz com gravitons massivos, sobretudo estudando o setor de gravitons massivos, estudando a questão da torção também. Então, foi uma abordagem que hoje eu a vejo muito mais silenciosa. Eu acho que a gaussiana começou a decair por volta de 2013. Tá? Gravitação quântica fenomenológica. Aqui também vários aspectos. É uma área, eu diria que é uma área de boa atividade hoje. É uma área porque ela tem conexão imediata com cosmologia, com astrofísica. Então, o que é a gravitação quântica fenomenológica? Né? É estudar justamente efeitos que a gente pode fazer de análogo, né, da gravitação quântica. Hoje até existe uma classe muito interessante de experimentos que são chamados
Tabletop Experiments for Quantum Gravity. São experimentos assim de laboratório que a gente pode fazer modelos análogos para descrever fenômenos típicos de quantum gravity em experimentos que podem ser feitos em laboratório. Por isso que eles chamam Tabletop Experiments. E a gravitação quântica fenomenológica, ela está muito ligada a esse tipo de experimentos, assim, de estudos, né, de sistemas que a gente pode aplicar e poderia ver em laboratório efeitos típicos de gravitação quântica, efeitos, vamos dizer, transpostos, né, simulados, né, seria modelos análogos, vamos dizer, melhor, modelos análogos a fenômenos que acontecem na gravidade quântica. Então, essa também tem sido uma área importante, né, e eu vejo um bom desenvolvimento nesse aspecto aqui dos Tabletop Experiments for Quantum Gravity. Asymptotic Safety, que é uma questão importante em teoria quântica de campos, né, e que é transposta para a gravidade, para trazer. Aí tem toda uma discussão de grupo de renormalização funcional, como elaborada por Wetterhist, talvez 2010, por aí, Roberto Percati, que foi um colega da CISA, o Percati fez o doutorado junto comigo, eu fiz o doutorado com o Percati lá na CISA, em Trieste, nós éramos colegas de doutorado, inclusive desenvolvemos uma boa relação de amizade, né? Eu conheci bastante a família do Percati, a mulher dele, a Maura Percati, que é uma excelente pianista, né? É uma concertista, e o Percati, ele deu muita contribuição importante para a questão da asymptotic safety. E aqui no Brasil a gente tem bons especialistas em asymptotic safety. Vamos citar o nosso colega, o Pereira, é o primeiro nome, meu Deus do céu, o Antônio, né? O nosso colega Antônio, nosso colega super amigo Antônio da UF de Niterói, o Antônio e o Gustavo Pazzini, né? O Gustavo, inclusive, fez o doutorado na coorientação do Antônio comigo. Eu e o Antônio, né? Na verdade, eu diria o Antônio e eu. O Antônio foi o orientador principal, eu fui o coorientador do Gustavo Pazzini, que hoje é professor da Unesp em Guaratinguetá, né? Na Unesp de Guará, e que é um especialista em asymptotic safety, fez um postdoc, né, lá na Dinamarca com a Astrid, né? Com a Astrid, eu acho que é Horsheim, esqueci o sobrenome dela, não sei, não estou pronunciando corretamente o sobrenome dela, mas a professora Astrid, e o Antônio também é colaborador dela, e o Gustavo fez o doutorado aqui no Brasil e fez um pós-doc lá, e ele e o Antônio são grandes conhecedores da questão da asymptotic safety. Existem papers, se alguém quiser estudar melhor a questão da asymptotic safety em teoria quântica de campos em geral, e com uma aplicação à supergravidade, tem umas aulas muito boas do Percati numa escola de verão. Eu posso também deixar, talvez o Rodrigo aí é super safo na hora de achar referência. Você pode procurar Roberto Percati, Asymptotic Safety. Tem umas aulas dele muito interessantes, ele discute toda a questão dos pontos fixos no ultravioleta, a questão de levar a teoria para o limite de altas energias, mantendo a renormalizabilidade e trazendo a questão para quantum gravity. Então, eu acho que é um bom material. A tese de doutorado do Gustavo Pazzini, também, que foi defendida no CBPF, é um bom material para quem quer se introduzir na área. Tá bom? Então, ano passado, a Brazilian School Cosmology Gravitation foi muito focada em asymptotic safety. Foi, muita coisa. Pois é uma das áreas mais ativas hoje para a gravitação quântica, é a asymptotic safety aplicada a quantum gravity. A asymptotic safety é independente de gravitação quântica, ela é um aspecto da teoria do grupo de renormalização, teoria de campo, mas que se mostrou extremamente efetivo e há um entusiasmo muito grande na aplicação para a gravitação. Rodrigo, quem deu as aulas aqui? Não foi, a Astrid não veio, não, veio? Tinha a impressão que ela tinha estado no Brasil em alguma época aí, que ela é um dos... Ela esteve uma olhada Depois você dá uma olhada. Mas, assim, ela tem também um trabalho muito bom
Vocês podem procurar. Eu esqueci o sobrenome, acho que é Reichhorn. Eu esqueci o sobrenome dela, assim. Mas, assim, ela tem um artigo muito bom também de review da área, como tem o artigo do PERCAT também, que é um artigo para quem quer, assim, conhecer a área. Fazer a primeira abordagem e dali tem referências que a pessoa vai se aprofundando. Ou qualquer coisa, temos o Antônio, né? O Antônio Duarte, né? Antônio Duarte, né? O nosso colega Antônio Duarte da UF de Niterói e o colega Gustavo Pazzini, da Unesp de Guará. Né? E depois nós temos também a chamada abordagem estocástica da gravitação, que aí é usar o famoso método, que nós temos a famosa método de quantização estocástica, né, de Paris e Vu, que é um método muito importante, muito potente de estudo de quantização, um método alternativo à quantização do passe íntegro, à quantização canônica. Então, esse método da gravidade estocástica é baseado na quantização estocástica de Paris e Vu e introduz a questão do ruído externo. Tem toda uma discussão assim que é bem característica do que é o método estocástico, a gravitação, a quantização estocástica. O nome é o Parisi, né, o Giorgio Parisi, de Roma, que foi prêmio Nobel, acho que 2023, e o colaborador chinês dele, que era o Wu. Eu acho que é Parisi Wu. Eu não sei se é Zhang, mas assim, é um chinês. Eu não sei se é Wu ou se é Zhang. Mas é a quantização estocástica de Parisi, que foi desenvolvida no final dos anos 70, né? Inclusive o professor Parisi orientava lá na CISA. Eu tive 2 colegas da CISA que foram estudantes do Parisi lá em Roma, né? Um era um tailandês que ficou sendo orientado pelo Parisi, e o outro era um colega italiano de Pádua que também foi orientado do Parisi na questão da quantização estocástica, mas não na gravidade. Hoje, o método de gravitação estocástica também é uma abordagem bastante popular para a gravitação quântica. Então, eu já vou chegando. Estudando. Você achou aí alguma coisa? Eu estou estudando gravitação estocástica. Ah, está estudando? Tá? Qual material que você está estudando? Eu achei um material que é Stochastics Emergent Quantum Gravity. É um trabalho de 2018. Sei. Do cara Yoshua Ehrlich. Ah, tá. Ele é dos Estados Unidos. Ah, essa eu não conheço, não. Sei. Eu posso abrir aqui. Tá legal. Pode falar. Rápido. Stochastic Quantum Gravity. Ah, achei uma outra coisa aqui. Tem uma Living Reviews of Relativity. Stochastic Gravity, teorias e aplicações. Ah, interessante. Então, é bom botar aí. Eu estou achando aqui, ó, o artigo da Astrid, eu tenho aqui numa pastinha minha, ela chama Astrid Eichhorn, E-I-C-H, outro H-O-R-N, Eichhorn. Astrid Eichhorn, deixa eu ver esse trabalho dela, Asymptotically Safe Gravity, é de 2020, 28, é um arquivo do GRQC, o arquivo é 2003, né, portanto, 2020, março, 2003 00044. É Asymptotically Safe Gravity, Astrid Eichhorn. Né, então, esse artigo dela é muito bom, eu tenho guardado ele comigo, e eu acho que eu tenho também aqui o arquivo, o trabalho do PERCAT, deixa eu citar aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que eu tenho certeza que eu acho que... Você achou aí, né? O arquivo dela, né? Achou aí, né? Eichhorn. Eichhorn, isso mesmo. Já subiu. Aqui, olha, eu tenho uma outra referência boa aqui que eu posso passar para vocês, que é dos Tabletop Experiments for Quantum Gravity, a User's Manual. É do Daniel Kearney, Philip Stamp e Jacob Taylor. Ele é um artigo de 2018, está no archive em Quantum Physics. 1807.11.494. Tabletop Experiments for Quantum Gravity, a User's Manual. Muito interessante esse artigo, assim, bem abordável. E assim, é muito curioso ver essas aplicações, né? Então tá aqui, eu acho que ele é artigo de 2018. 1807.11.494. Já subiu aí também, né? Tá ótimo.
Tá. Deixa eu só ver aqui se eu achei o artigo do Percat, peraí. Aqui Percate, eu não. não encontrou, Lá, não, lá né? na Brasil, quem deu foi o Antônio. Foi O O Antônio Antônio Duarte, é, o Antônio da UF. é, Então, não, o artigo tá, o Antônio conhece esse assunto muito bem. Então, vale a pena ter esse material. As aulas estão gravadas, não estão as aulas do Antônio? então, então, Ah, então, estão então quem quiser. gravados e tem Não, material aqui. Eu vou botar aqui também o tá site da ótimo. escola. Tá ótimo, porque o Antônio é um excelente expositor, ótimo professor e uma pessoa que compreende bem as coisas, explica de uma maneira muito tranquila. E também tem a tese do Gustavo Pazzini, lá do CBPF, quando o Gustavo defendeu o doutorado dele, ele trabalhou com ele já no doutorado, eu acho que ele já colaborou com a Astrid também, e claro, o orientador dele principal era o Antônio. Tá aí, tá? Eu não achei o artigo do Percati aqui, mas é fácil achar. É Roberto, depois Percati, Percacci, Percassi. Assim, isso é o centro do meu estudo, O Roberto quê? Percate. Ah, é É, Percati, né? eu estou estudando muito essas coisas. Ah, então tá. Percati é ótimo, olha, eu fui colega dele, o cara é muito bom. Ele, além de ser uma ótima pessoa, o cara super, assim, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito cosmopolita, né? Lá em Trieste, ele era um dos caras que mais, assim, se dava com todos os estrangeiros, tinha uma relação ótima com os indianos, com os chineses, conosco da América do Sul. Percati é uma pessoa, já teve no Brasil algumas vezes, uma pessoa fantástica. E, assim, ele tem uma compreensão física muito clara, ele tem uma educação, a cabeça dele é muito educada para a conexão entre a física e a matemática. Ele fez trabalhos sensacionais também em Kaluza Klein, Eu na época que eu era achei a pós. página dele. Oi? Você achou? Achei a página dele. A página dele, né? Vale É, a pena seguir o Percati, ele é muito bom. Quando eu estava no primeiro pós-doc, ele também estava fazendo pós-doc, ele é de Trieste, ele é natural de Trieste mesmo. A gente, assim, conversava muito, ele me ajudou muito a compreender vários aspectos de Kaluza Klein Supergravity, porque ele era especialista em Kaluza Klein. O orientador dele de doutorado, lá na CISA, né, era uma pessoa que assim conhecia muito bem Kaluza Klein, então o Percati ele fez um trabalho muito importante com o Ranjibar Daemi, lá de Trieste, que era um iraniano, né, que ficou em Trieste anos e anos, e acabou se aposentando lá em Trieste. O Ranjibar Daemi, ele foi companheiro do Percati, fizeram um trabalho muito importante sobre compactificação de supergravidade e, quer dizer, em abordagem de Kaluza Klein. E eu tirei muitas dúvidas do Percati quando eu entrei nessa área. Eu comecei a trabalhar nessa área com um colega egípcio, e lá em Trieste, no nosso pós-doc, e o Percati foi sensacional, me dando referência e tirando dúvida também. Quando a gente empacava em alguma coisa, a gente ia discutir com ele. Ele é assim, tudo que o Percati escreve é muito bom, porque ele tem uma compreensão física muito clara e conhece muito matemática. Então é isso aí, pessoal. Olha, assim, foi uma quem gratidão. vai para o mercado sou eu. Isso é Oi? certo. O que que Eu vou tem? certamente, Ai, eu e se você, certamente vou ó, procurar. e se você escrever para ele, pode ter certeza que ele vai te responder, tá? Pode dizer que você é amigo do José, ele me chama de José, então ele me Ah, chamava na forma espanhola, né? E aí você pode ah, dizer que, mas assim, só isso, você ser brasileiro, eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. E ele é uma pessoa que tem pleno conhecimento do que faz, ele sabe realmente a fundo o que faz. Ele hoje é professor da CISA, né? Ele já se colocou como professor da CISA. Bom, então, pessoal, olha, a gente fica por aqui hoje, né? Eu vou agora, assim, sempre pedir às pessoas, pretendo voltar ao canal, quer dizer, vou estar participando de algumas atividades, mas assim, como ouvinte, né? Vou estar na plateia do YouTube, quero seguir o seminário do Sérgio, que eu conheço o Sérgio, ele faz trabalho muito interessante com teleparalelismo, vale a pena compreender essas coisas, entender, e assim, pretendo estar com vocês e a gente pode, eventualmente, daqui a um tempo, ainda daqui agora no segundo semestre, fazer aquela palestra, aquela discussão sobre a constante cosmológica, né, que vocês estavam querendo, com o maior prazer, tá? Qualquer coisa, assim, que a gente puder contribuir assim para discutir com vocês, assim, o canal de vocês é super aberto, né? Vale a pena a gente prestigiar canais como o de vocês, né? Vendo todo o esforço que vocês fazem para trazer essa física de uma forma horizontal, abordável e acessível a todos os estudantes do Brasil. Então, olha, Alexandre e Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer ter estado com vocês. E se surgirem perguntas ao longo da semana, podem me mandar que eu respondo por e-mail e o Rodrigo pode publicar aí no canal, tá bom?
Tá certo? Uhum. Tá legal? Então, muito Quando, obrigado e um quando deve abraço a todos. marcar Tchau aí. a Só você me é só falar. escrever e a gente fala, tá? Agradecemos, Ah, então professora. tá. Obrigado a você, Alexandre. Um Obrigado a você, privilégio, uma Rodrigo. honra Não, enorme não, não, ter no simplesmente canal, nenhum professora. privilégio, simplesmente a alegria do compartilhamento. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Abração, professora. Tchau, Obrigado. tchau. Caramba, cara, que barato. Olha que legal. A gente, pô, ele respondeu a tua pergunta, tá? Então, infelizmente eu tive um contratempo aqui, eu acabei me atrasando. Uhum. E eu vou assistir de novo ou você me conta? Ele. Assim, a segunda pergunta que você mandou, eu te mandei uma referência. Que foi Sim, eu não sobre tive tempo de abrir ainda. teoria de Isso. cordas e sobre teoria de cordas e paradoxos da informação. Aí essa eu te mandei uma referência do próprio Maldacena. Uhum. Eu te mandei para. Porque eu tô anotando tudo que ele botou. Ficou gravado, mas eu anotei também. Porque, assim, para mim é aula. Isso é aplicação imediata de tudo que ele falou aqui. E, assim, eu acho que dá para assumir um compromisso no canal ao longo do tempo, não sei que periodicidades, e resenhando os artigos que ele propôs, entendeu? Vou Sim, ver se eu sim. consigo fazer. Não, vou ver aí o tempo e tal. Ser uma. A gente tem uma lista, uma pré-lista de journal clubs, então pode ser que seja uma consequência disso aqui. Então, assim, todos os artigos que ele propôs tá subindo lá no blog do canal. Nos vídeos assíncronos eu vou mostrar. E a gente vai fazendo vídeos assíncronos e tal. Ou marca em dezembro, em janeiro, sei lá. E faz um verão do canal com Journal Clubs e tal. São muitos artigos seminais no campo, né? Que a gente tem na quarta, 19 horas. Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Fernando Lang. E na quinta, o Sérgio Loa. Uhum. Da Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Brasília, respectivamente. Respectivamente. E a galera, as teses que ele falou, cara, eu quase trabalhei com elas. Eu li todas. Que legal. Teses de doutorado que ele estava falando. Eu li todas aquelas teses. Eu devorava as teses do grupo dele. Antigamente. Legal. Eu acho que ele citou esse livro aqui, Rodrigo. Foi isso aí. Introduction do Winter e Shapiro, né? Tá na lista. Tá na nossa lista de resenhas futuras aí no canal. A gente vai chegar nele. Então, e assim, outra coisa que pro verão, nas atividades formativas do verão, que o Elael organiza lá na Cosmo, eu devo aprofundar as discussões sobre superfluid vacuum theory, que ele não como as gravitações quânticas ali, né? Então, a gente deve abordar elas mais aprofundadamente aí com o seminário dele sobre constância cosmológica e vácuo da QCD e tal, que é o que eu estou fazendo mais intimamente. Mas nesse momento eu estou vendo um negócio de gravidade estocástica. Estou vendo muito. E estou escrevendo sobre isso. Pretendo que saia um paper. Poxa, no seu artigo você caiu na equação de Fokker-Planck, né? Poxa, coisa maravilhosa, uma coisa linda. Foi uma equação. Eu cheguei numa equação. Você chegou numa equação de Fokker-Planck, né? Trabalhando com.
É, equação linda, cara. Esse negócio, eu fiquei babando, assim. E é uma das principais equações da gravidade estocástica. E aí eu cheguei, caramba, porque eu fui estudar gravidade estocástica, eu estava fazendo essas contas, e aí eu cheguei nessa equação. Falei, caramba, que é isso? Isso aqui não tem alguma coisa estocástica aqui? Aí eu fui ter que estudar a gravidade estocástica para poder justificar esse resultado que eu achei que, a princípio, eu só estava fazendo um estudo de conservação de fluido, né? Porque eu trabalho com fluido vacuum theory. E aí, nisso, eu cheguei nessa equação lindona aí de Fokker-Planck. E eu fiquei procurando aí a correspondência backward, né? Fokker-Planck, a equação tem a forma de. Aí, nesse trabalho aqui, ele fala muito disso. E eu tô bem interessado em mexer por conta desse negócio, né? E é interessante que, pelo que eu estou vendo aqui, nesse paper, a gravidade estocar, ela não é. A mecânica quântica que ela é compatível é com de Broglie-Born, não é a interpretação de Copenhagen. Ela tá ligada a muito. E isso seria interessante, porque o legal, assim, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou dizer? É meio que uma reunião do problema do movimento browniano com a gravidade. Que foi lá nos trabalhos do Einstein, em 1905, um deles foi sobre o movimento browniano. Sim, né? sim. E aí, isso que eu estou achando, eu acho que é meio que um efeito gravitacional, um análogo gravitacional em movimento browniano. Isso ia ser muito bonito. Entendeu? Uma interpretação muito bonita mesmo, sem dúvida. Mas eu não terminei ainda. Estou terminando as contas. É a primeira vez que eu falo disso publicamente. Se for para os eventos aí de encontro de física teórica, pessoal, colabore financeiramente com o canal, para que a gente possa ir para os encontros. Então, esse resultado eu vou sistematizar ele para o encontro de física teórica do CPPF em outubro. É o workshop de física teórica que acontece no CPPF todo outubro, e todo ano apresento. Pelo menos tenta. De outubro agora? Outubro agora. Todo ano. Tá. Eu estava pensando nos mini cursos lá, nas atividades formativas de verão do ano que vem. Isso é em fevereiro. Isso é no verão. Isso é outra coisa. Inclusive, são coordenações diferentes. Eu não sabia desse último evento aí de outubro. Oi? Eu não estava a par desse último evento aí de outubro, né? Eu não estava sabendo. É porque quem faz a AFV é a Cosmo, que é a coordenação do Elael. Quem faz um encontro de física teórica, que é o workshop, é a coordenação TEL, que é da teórica. Então não é a mesma coordenação. Entendi. São coordenações diferentes. Não sei por quê, eles se dividem assim. E aí eu vou apresentar lá, quase todo ano apresento tanto no encontro da TEL como no encontro da Cosmo. Eu tento ir nos dois. E aí eu vou apresentar alguma coisa lá. Legal. Agora, em agosto, eles devem abrir. O Marilton deixou 2 perguntas aqui. Foi. Uma sobre
teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos, né? É, Essa é outra, né? Ele está falando do graviton aqui. o Graviton, né? Tô procurando a outra aqui. Hum, O gostaria da graviton aplicação seria o quantum, né? Seria o bóson, né? Que intermediaria a interação quântica, desculpa, a interação gravitacional vista como uma interação quântica, né? Então, eu vou mandar para ele. Da força, né? Da gravitação quântica, né? É o bóson responsável por isso, né? De massa zero, spin 2, né? Como o professor Elael explicou extensivamente, né? Ele tem o spin 2 por causa do tensor energia-momento, né? Momento-energia, né? Que é um tensor de rank 2 e tal. Então, é uma partícula, é um bóson de spin 2, né? E o gravitino seria a companheira supersimétrica, né, do graviton, né? Teria spin em 3 meios, né? Isso foi uma questão que não ficou muito clara para mim, porque do spin em 3 meios, né? Mas o professor explica, né, ao longo de mais de uma aula, né, de mais de um seminário e tal, né? Mas supersimetria realmente é bastante complexo, né? É um tema muito complexo, né? Qual a diferença entre teoria quântica de campos espaço curvos e gravitação quântica? Olha, me corrija se eu estiver falando bobagem, Rodrigo. A teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos é um tipo de aproximação semiclássica, né? Você estuda ali os campos quânticos, né? No plano de fundo ali clássico, né? Da relatividade geral, né? A gente pretende, inclusive, resenhar pelo menos o livro do Wald, né? O segundo livro dele, né? Que ele publicou depois do General Relativity, né? Quantum Field Theory in Curved Spacetimes and Thermodynamics of Black Holes, né? É um dos livros que a gente colocou, né? Como uma intenção de resenha no futuro, né? Talvez no ano que vem ou no 2027. Né? Agora, a gravitação quântica, você realmente quantiza a interação, né? Quantiza a interação gravitacional, quantiza o próprio espaço-tempo, né? No meu entender. Daqui a uns 5. Eu fiquei muito interessado na transmutação do tempo, né? Que ele fala que as teorias de Sakharov e tal muda, aparece mais um eixo temporal e tal. Isso é uma coisa que eu estou bastante interessado. Agora, e assim, tudo isso a gente vai fazer aqui. Hoje, isso não para, isso é um. O canal é um mecanismo de estudo para a gente. Né? Então, as referências que ele colocou, elas vão ser efetivamente estudadas. Né? E assim, quem quiser acompanhar, vai ver ela avançando. Entendeu? É isso. Mas é isso mesmo. Essa é isso que. Quem trabalha muito com essa pegada aqui no Brasil, aqui no Rio, é o Marc Casals. Ele, inclusive, usando buracos negros, tentando se livrar da singularidade e coisas do tipo. Entendeu? Mas, cara, foi fantástico essa apresentação do Elael, cara. Essas apresentações. Essa foi épica, né? Foi a saga Elael Neto no Éter Tenebris. Pois é. E aí, galera,
quarta e quinta tem Fernando Lang. A gente vai ser uma física mais senso comum, mais experimentos que a gente consegue ver, mais didáticos e tal. E quinta-feira a gente deságua de novo no GED dos domínios da física teórica com o Sérgio Loa. Né? Então, e aí o Elael deve subir, o professor Herman consegue subir também, para a gente ter um debate maneiro aqui. Seria legal demais a interação dos dois aqui. Isso é muito legal. Foi ótimo, cara, foi ótimo. E nós pretendemos também, foram nove partes do seminário no total? Foram 9. Nós pretendemos editar num vídeo único, né, a saga toda do professor José Abdala Elael Neto, né? Para quem quiser assistir de cabo a rabo, maratonar, né? 10 horas. E, no entanto, né, as partes separadas também permanecerão no canal, né? Pois é. Isso vai demorar um pouquinho, porque a gente está sem dispositivos de edição, a gente está entrando sem chamada. A infraestrutura aqui é Vietcong, sabe? A gente luta aqui. Então, tá aqui o apoia-se, ó, passando aqui embaixo. Agora a gente tem vou botar aqui uma penca, né? Tem a loja de camisa. Loja virtual. Vendeu 3 camisas até agora. Oi? Só vendeu 3 camisas até agora. Cara, tá aqui. Você acredita que eu tô sem grana para comprar? Olha a dificuldade pela qual nós passamos, pessoal. Então, por favor, apoiem a ciência independente, né? Nem o Rodrigo, nem eu estamos ligados a nenhuma instituição no momento, né? Não somos beneficiários de bolsas algumas, de bolsas alguma. Então, é um trabalho realmente de resiliência mesmo, né? Vir aqui tentar trazer, né, física teórica e física matemática, né, de alto nível, gratuitamente, né, com um professor do calibre do Elael, inclusive, né, entre outros, né. Então, apoiem essa iniciativa aqui do canal, né, apoiem a ciência brasileira independente, né, e de alto nível, pessoal. É isso aí. Você quer encerrar? Encerremos, então? Bom, pessoal, foi um prazer enorme tê-los conosco ao longo dessa jornada toda, né, pelo estado da arte da gravitação quântica, desde os primórdios, né, desde dos trabalhos lá de Kaluza Klein, dos anos 20, passando pelo primeiro cara que pensou em quantização do campo gravitacional, né, o Bronstein, né, em 36, né, um físico soviético que teve um fim trágico, inclusive, e até todas as vertentes, né, que ainda estão em voga atualmente, né. Foi realmente uma epopeia aqui, né, uma saga épica pela gravitação quântica aqui, com um dos maiores físicos brasileiros, sem sombra de dúvida, né. Agradecemos a presença de todos, né, inclusive quem permaneceu aqui até essa hora, escutando nós dois falando bobagens aqui. Valeu, pessoal. Então, nunca é demais relembrar que terça, quarta e quinta, né, respectivamente, teremos o professor Fernando Lang, da Federal do Rio Grande do Sul, e na quinta, o professor Sérgio Loa, da Universidade de Brasília, né? Então, boa noite, muito obrigado,
E sejam sempre bem-vindos aos gélidos domínios de Éter Tenebres. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.